Muito bem, pessoal. Foi aplicada a prova de concurso público na Prefeitura de Pedro Osório neste final de semana e hoje eu vou fazer a correção das questões aplicadas na prova de legislação. A prova que eu recebi é do cargo de oficial administrativo, que era um cargo que exigia nível médio. Provavelmente as questões das provas de nível médio eram as mesmas. Também chamo a atenção de vocês que essa prova tinha números diferentes que tinha que ser indicado na hora de decidir, na hora de preencher lá a folha de respostas. Porque as provas foram feitas com as mesmas questões, mas provavelmente com ordem diferente. Então pode ser que o número das questões seja diferente na tua prova, mas são as mesmas questões para todos que fizeram para o mesmo cargo. Além disso, tinha alguns cargos como professor que tinha somente 4 questões. E aí as 4 questões que foram cobradas para esses cargos de professor estão aqui dentre as 10 questões cobradas para o oficial administrativo. Então essa correção serve para quem fez a prova para os cargos de professor, como professor de educação infantil, e também para quem fez para oficial administrativo. E provavelmente, para quem fez para outros cargos de nível médio, provavelmente sejam também as mesmas questões. Pessoal, eu gostei dessa prova. Quem fez o nosso curso preparatório teve toda a condição de gabaritar, porque tudo que foi cobrado foi falado em aula. E quem fez o simulado apenas também teve um bom resultado, porque no simulado a gente conseguiu tratar de vários assuntos também que estavam nesta prova. Aqui a gente pode dizer que a Legale cobrou dentro do previsto, com algumas pequenas novidades, mas nada muito diferente do esperado. Bom, vamos então ao que interessa, vamos corrigir as questões. As questões 21 a 25 são sobre a lei orgânica e as questões 26 a 30 sobre o regime jurídico dos servidores. A Legale vem fazendo isso na maioria das suas provas. Ela divide metade das questões sobre a lei orgânica e outra metade sobre o regime jurídico. Bom, sobre a lei orgânica, a questão 21 queria saber sobre os vereadores, regras envolvendo os vereadores. E aí ela fez 4 afirmativas e pede para marcar qual está incorreta. Então aqui o nosso desafio é achar o erro. A letra A traz exatamente o que está no artigo 23, que é proibido ao vereador, é vedado ao vereador desde a posse, ser titular de mais de um cargo ou mandato. A letra A está correta. Como é para marcar a incorreta, ela não é a nossa resposta. Letra B. O vereador está sujeito à perda de mandato se utilizar-se deste para praticar atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Essa afirmativa também está correta. O artigo 24 traz uma lista de proibições ao vereador que levam ele a perder o mandato, e dentre elas está esta que foi colocada na questão. Então a letra B também está correta. Letra C. O vereador pode residir fora do município e continuar exercendo o mandato, desde que compareça às sessões ordinárias da Câmara. Isso está errado, pessoal. Isso aqui a banca inventou. Não tem isso na lei orgânica. O que diz a lei orgânica no artigo 24 é que sujeita-se à perda de mandato o vereador que fixar residência fora do município. Então, perde o mandato quando fixar residência fora do município. Então, não pode residir fora do município, não. Por isso, a letra C está incorreta e, portanto, é a resposta correta na questão, porque é para marcar a incorreta. A letra D diz que os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Isso também está correto. Então é isso, conforme o artigo 22. Então, de acordo com os artigos 22 a 24 da lei orgânica, a única que está incorreta é a letra C. Para quem fez o nosso simulado, na questão 12 do simulado, eu tratei de alguns assuntos que foram cobrados nessa questão. Eu coloquei na questão, por exemplo, essa situação que perde o mandato o vereador que fixar residência fora do município. Então, para quem fez o simulado e estudou, estava fácil, né, de perceber que essa afirmativa que foi colocada aqui estava incorreta. E é justamente isso que tinha que marcar nessa questão. Bom, a questão 22, a segunda questão, ela trata do mesmo assunto, ela trata da situação do mandato dos vereadores. E ela pergunta, melhor dizendo, qual é a condição para que um vereador mantenha o seu mandato ou assumir um cargo de secretário.
O artigo 26 diz que o vereador que for investido no cargo de secretário não perde o mandato desde que se licencie do exercício da vereança. Então, a condição é licenciar-se da vereança. A letra A é o gabarito correto, foi o indicado pela banca. Nenhuma das outras vai estar correta, essa é a única resposta possível. E essa afirmação estava na mesma questão do simulado que estava também o assunto da questão anterior. A questão 12 do simulado que eu elaborei sobre a lei orgânica, no terceiro inciso da questão, trazia justamente essa situação. Então, para quem fez o simulado, essas duas questões ficaram fáceis de resolver. Vejam só, uma só questão do simulado serviu para responder essas duas questões da prova. Pessoal, essas duas questões estão elaboradas bem de acordo com os artigos da lei orgânica, por isso não tem margem para recurso nelas. Questão 23. Com base nas normas de funcionamento da Câmara, analise as assertivas. Pessoal, aqui eu até posso dizer que a banca surpreendeu, porque ela perguntou duas coisas muito simples que estão no texto da lei orgânica. Ela afirma aqui no item 1 que o dia, horário e local das reuniões devem ser previamente tornados públicos. E isso está previsto no artigo 13, parágrafo 4º, está correta. E considera-se presente a sessão da Câmara o vereador que tenha assinado o livro de presença, respondido à chamada e participado dos trabalhos. E isso está lá no artigo 15, parágrafo 2º, também correta. Então, aqui nessa questão, ambas estão corretas. A letra B, o gabarito indicado pela banca, e é o gabarito correto com base nesses dois artigos. Questão 24. Se o prefeito vetar um projeto de lei, qual é o procedimento correto quanto à comunicação do veto? Pessoal, a gente viu isso no nosso curso, lá no artigo 48, parágrafo 1º, que tem o veto. Lembra que eu fiz esse esquema lá, mostrando para vocês como funciona todo o caminho da aprovação de um projeto de lei? E a gente sabe que o projeto aprovado pelos vereadores vai para o prefeito sancionar ou vetar. E quando o prefeito veta, ele vai comunicar em 48 horas os motivos do veto. Inclusive, isso estava no nosso esquema, né? E é isso que foi perguntado. A resposta aqui é a letra B. O prefeito deve comunicar os motivos do veto dentro de 48 horas. Então, a letra B, o gabarito, de acordo com o artigo 48, parágrafo 1º. Este mesmo artigo e parágrafo estavam no nosso simulado. Só que no simulado eu perguntei o outro prazo, que era o prazo de veto, né? Que é de 15 dias úteis. Então, quando o projeto de lei é aprovado, o prefeito tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Se ele vetar, comunicar em 48 horas a Câmara, né? E na própria correção em vídeo do simulado, eu mostrei esse esquema para vocês. Também, então, quem assistiu à correção do simulado sabia dessa informação das 48 horas, teve toda a condição de marcar a letra B nesta questão. E a questão 25, ainda sobre a lei orgânica, traz 3 afirmativas envolvendo o Poder Executivo agora. Primeiro, os vereadores são auxiliares diretos do prefeito. Isso está errado. Auxiliares diretos do prefeito estão no artigo 78 e são os secretários municipais e os subprefeitos. Então, a primeira está errada. Segundo, o prefeito tem direito a férias de 30 dias anuais, isso está certo, conforme o artigo 73. E terceira, uma das atribuições do prefeito é representar o município judicial e extrajudicialmente, isso também está correto, com base no artigo 77, inciso 1. Então, pessoal, nessa questão estão corretas a 2 e a 3, a primeira estava errada, a letra D é o gabarito correto, foi o gabarito que a banca indicou. Para quem fez o nosso simulado, um dos assuntos aqui da questão estava no nosso simulado. Na questão 31 do simulado estava justamente essa competência do prefeito de representar o município judicial e extrajudicialmente. Vejam, então, exatamente o que caiu na prova, nós tínhamos colocado ali no simulado. Então, pessoal, quem fez o simulado, imagino que tenha acertado também. Nessa questão, não há margem para recursos. Essas foram as 5 questões sobre a lei orgânica do município. Agora tem mais 5 questões
sobre o regime jurídico, o Estatuto dos Servidores. Primeiro, a questão 26, ela trata do repouso remunerado. O repouso semanal remunerado é aquele dia de descanso que todo servidor tem uma vez por semana. E no dia de repouso, o servidor recebe o valor equivalente ao dia normal de trabalho. A letra D, o gabarito, isso está lá no artigo 59, parágrafo 1º. Eu até fiz uma questão no simulado envolvendo o repouso semanal, mas na questão eu coloquei outros aspectos. Esse, que está no parágrafo 1º, é um aspecto bem simples, que eu nem coloquei nas questões, mas ao estudar o repouso remunerado, a gente sempre comenta que o repouso é um dia que tu não trabalha e recebe normalmente como se tivesse trabalhado, né? Bastando essa informação para responder essa questão, letra D é a única resposta possível. Questão 27 fala sobre diárias. Sobre diárias, eu montei um quadro na nossa apostila com essa informação e também no simulado eu coloquei esse assunto que foi cobrado. Olha só, pessoal. Aqui pergunta o seguinte: as diárias constituem uma das indenizações ao servidor. Nesse sentido, quando do deslocamento não exigir pernoite fora da sede, mas exigir pelo menos 2 refeições, qual é o valor das diárias concedidas? Nesse caso, pessoal, é metade da diária, letra B, a chamada meia diária. Isso está lá no artigo 74, parágrafo 1º. É que as diárias são para compensar as despesas com alimentação e pousada. Se eu vou e volto no mesmo dia, eu não vou ter despesa com pousada, então não preciso do valor cheio da diária. Eu recebo metade da diária, desde que tenha pelo menos 2 refeições. Então, a letra B, o gabarito, de acordo com o artigo 74, parágrafo 1º, e essa informação estava lá no nosso quadrinho, que foi montado na apostila, logo ali abaixo do artigo 74. No nosso simulado, inclusive, eu formulei uma questão em que essa informação é colocada numa das assertivas, que é justamente essa situação da meia diária que foi cobrada na prova. Então, quem fez o simulado, e principalmente quem fez o curso preparatório, teve toda a condição de saber que era a letra B mesmo essa resposta. Questão bem literal, não tem margem para recurso aqui. A questão 28 trata sobre licenças. E essa aqui, pessoal, nessa questão, a questão do nosso simulado é praticamente igual à questão da prova. A questão da prova pergunta sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família, que é uma licença que é concedida para o servidor cuidar do seu familiar. Bom, e aí o artigo 109, parágrafo 2º, estabelece que no primeiro mês a licença é com a remuneração integral e depois ela tem descontos. A questão perguntou na prova qual é o período máximo para a concessão da licença com a remuneração integral. E a resposta é justamente 1 mês. A letra A é o gabarito. Esse foi o gabarito indicado pela banca e está correto, de acordo com o artigo 109, parágrafo 2º. Quem fez o nosso curso preparatório lembrou desse quadro que nós montamos, lembram? Primeiro mês com a remuneração integral. Segundo mês tem desconto de 1/3, 2 a 5 meses desconta 2/3 e do 6º mês em diante é sem nenhuma remuneração. E no nosso simulado, a questão era praticamente igual. Olha só a questão 32 do nosso simulado. Eu coloquei ali, a licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida sem nenhum prejuízo, ou seja, será sem nenhum desconto, será integral por até 1 mês, né? É a mesma questão, então, mesma pergunta que eu fiz no simulado, a banca fez na prova, e aí ficou fácil para quem estudou no nosso curso preparatório acertar essa questão. Questão 29. A questão 29 trata das concessões que estão no artigo 115 do regime jurídico dos servidores. Falei para vocês que a banca adora cobrar isso em prova e no nosso curso preparatório montei esse quadro para vocês com cada um desses prazos. A gente viu que a doação de sangue é 1 dia a cada ano, alistamento eleitoral ou falecimento de avós até 2 dias, falecimento de outros familiares ou casamento até 5 dias. E na prova, a banca perguntou em qual dessas as situações o afastamento é por até 2 dias. Por até 2 dias, tu lembrou que é o alistamento eleitoral ou falecimento de avós. Alistamento eleitoral não estava nas alternativas. Falecimento de avô ou avó estava na letra D. E é a nossa resposta. A letra D é o gabarito nesta questão, de acordo com o artigo 115
inciso 4. Ficou fácil para quem fez o curso e decorou esse quadro. Além disso, pessoal, no nosso simulado eu fiz uma questão sobre esse artigo, porque eu falei para vocês em aula que isso é muito cobrado em prova, tinha muita chance de cair, de fato caiu. Só que a questão que eu fiz foi sobre outro prazo, foi o prazo do casamento que eu perguntei. Mas claro que eu destaquei na correção do simulado que era muito importante vocês memorizarem todos esses prazos. Então aqui mais uma questão bem parecida com o nosso simulado, facilitando aí para quem fez o nosso curso preparatório responder essa questão. Para finalizar, a questão 30 trata sobre férias. As férias que o servidor tem direito. E aí pergunta, quantos dias de férias tem direito um servidor que teve 6 a 14 faltas? Pessoal, o artigo 99 do regime jurídico dizia o seguinte: o servidor que não teve nenhuma falta ou que teve até 5 faltas tem direito a 30 dias de férias. Se faltou 6 a 14 dias, tem 24 dias de férias. E 24 a 32 faltas, tem 18 dias de férias. Esses são os prazos que foram colocados aqui no texto ali do artigo 99. E o que foi perguntado é justamente esse que está no inciso 2. São 24 dias corridos, letra D, o gabarito, né? Bastou lembrar dessa disposição. Até 5 faltas não tem nenhum desconto, tendo 6 a 14 faltas, vai ter apenas 24 dias de férias. Então, a letra D, o gabarito, de acordo com o artigo 99 do regime jurídico. Também a questão não deixou margem para recurso, uma questão bem literal. Pessoal, então é isso. Essas foram as 10 questões aplicadas. Como vocês perceberam na correção, não tem nenhuma que tenha deixado margem para recursos. A prova foi bem elaborada e foi bem dentro do esperado. Tenho certeza que os nossos alunos tiveram um bom resultado. Uma boa sorte nessa classificação agora deste concurso e contem conosco aqui do PGF Concursos para os próximos concursos, próximos desafios que vocês venham a enfrentar.